Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos começando um programa totalmente diferente, um programa com uma nova roupagem, uma nova dimensão, um novo cenário, para falar sobre um assunto cultural também, como sempre existe no nosso programa. Nós sempre damos valor à cultura brasileira, tanto é que o nosso programa se chama RAC, Representações Artísticas e Culturais. Então, nesta segunda-feira, mais uma vez, estamos recebendo um convidado muito especial aqui. E esse convidado vai discorrer sobre um assunto importantíssimo, que todos os professores de história, geografia, historiadores, deveriam estar aqui para poder assistir e vão ficar intrigados com o que esse convidado tem para nos mostrar. O nosso convidado de hoje se chama Carlos Alberto Souza. Ele usa o nome artístico de Pessoas Boas, tanto é que ele ajuda muita gente mesmo, né? E vamos começar, vou apresentar ele para vocês. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. E estamos aqui, né, enfim, para revelar esse mistério que há tanto tempo vem perseguindo, né, a humanidade, mas que graças a Deus, enfim, sabemos agora como foram construídas as pirâmides do Egito. Isso que eu ia falar. O Carlos hoje, ele vai apresentar para a gente, explicar minuciosamente, mostrando inclusive com a maquete que ele nos trouxe, sobre a construção, as dúvidas e as intrigas que existe até na nossa sociedade nos dias de hoje, como foram feitas as pirâmides do Egito, Baabeque e várias outras teorias. Ele vai falar sobre isso. E existem muitas teorias relativas à construção dessas pirâmides. E muitas coisas estão incógnitas até hoje. O que você tem a dizer a respeito dessas teorias, Carlos, a princípio? E todas elas estão equivocadas. De princípio, existem teorias onde eles imaginam que para construir as pirâmides foram feitas uma grande rampa muito extensa, muito longa. Porém, isso não é verdade. Porque se existisse essa rampa longa demais, Faraó, ao ver essa rampa, ele ia falar o seguinte: destrua a pirâmide que eu fico com a rampa. Porque a rampa era muito maior do que a própria pirâmide. Então, eu descarto, não existiu essa rampa de cascalho que, segundo teorias, tentam explicar, né, essas formações de pedras uma sobre a outra. Então, não existiu essa pedra, essa enorme rampa. Não existiu. Por que eles falavam, dizem os historiadores, que essa rampa era tão grande assim? Qual seria a função dessa rampa, de acordo com o que eles relatam? Sim, devido à altura da pirâmide, né? Então, para que eles levassem... Só para te interromper, quanto maior a pirâmide, maior teria ser a rampa. Exatamente, e isso não é verdade. Porque eles falam que essa mega rampa era constituída de cascalhos, né? Mas só o peso do próprio cascalho faria as laterais explodirem. Então, não existiu essa mega rampa. Com o passar do tempo, eu percebi que o tamanho dessas rampas começaram a diminuir, né? Tem alguns... Dá licença um pouquinho, vou te interromper mais uma vez. Como que esses cascalhos foram colocados ali para fazer essa rampa? Bem, aí que tá, não é teoria minha. Não, é por isso que eu já estou descartando. Já é a teoria que já vem dos grandes historiadores até hoje. Exatamente, então eu já estou descartando, que isso aí era impossível. Né? O que acontece? Com o tempo, essas rampas, essas pessoas que fazem essas teorias, que tentam explicar, eu percebi que o tamanho das rampas estão diminuindo. E a teoria mais aceita
pelos cientistas, é uma teoria que fala que essas rampas teriam 33 metros, vírgula alguma coisa. 33 metros é muita coisa, ainda é muita coisa. A rampa que os egípcios usaram foram uma rampa pequena e bem estreita. Por exemplo, digamos que essa pedra aqui tenha 80 toneladas. A rampa era pequena, tão pequena quanto a pedra, e era estreita. Olhem vocês, a grossura. É estreita essa rampa. Tem gente que pode estar me chamando de louco, mas essa é a verdade. Vou colocar aqui na mão para facilitar. A rampa era estreitinha. Eu chamo essa pedra de pedra 45 graus. Por quê? Porque lembra um corte de 45 graus. Ou uma pedra rampa. Porque é através dessa pequena pedra que os egípcios subiam as demais pedras sobre ela para assim então formarem as pirâmides do Egito. Então a pedra era muito pequena, ok? Ok. E você trouxe algumas coisas impressas. O que seria isso que você tem em mãos? Bem, aqui eu não sei se dá para filmar, né? Fala para mim que eu vou levar mas aqui é uma favor. teoria. Arqueólogos descobriram essa imagem, né? Onde finalmente descobriu-se como os egípcios conduziam as pedras das pedreiras até o local de construções, né, das pirâmides. Era um trenó, né? Só que por que eu trouxe, antes de falar sobre o produto, vocês podem ver que tem um produto aí, que tem um homem jogando um produto na areia. E os cientistas estão falando que esse produto é água. Não é água, gente. Isso não é água. Eles umedeceram, eles fizeram, aí embaixo vocês estão vendo, eles pegaram um recipiente, colocaram areia ali, socaram essa areia com água, umedeceram essa areia, e eles estão dizendo que assim, com areia úmida de água, deslizava mais rápido, deslizava essa prancha, e isso facilitaria, né, o processo de condução dessas pedras. Não, gente, os cientistas estão falando isso, mas não é areia, não é água. Eles estão falando que é água, mas não é água. Por quê? Porque um documento desse é preciso um hieroglífico. Não sei se eu pronunciei corretamente, eu acho que até... Mas um documento desse daqui não é só um sistema de linguagem, um sistema de escrita. Um documento desse daqui é preciso a gente interpretá-lo. Por quê? Porque quando eu bati o olho nesse documento, eu vi... quando eu bati o olho, eu vi que não era água. Isso aqui é um outro produto. Se vocês verem... Você sabe qual que é o outro produto? Sim, vamos fazer o teste aqui. Aqui em cima, existe somente uma pessoa derramando o produto. Enquanto existem várias arrastando e outras carregando também produtos. Mas só existe uma pessoa. Tem que saber interpretá-lo. Porque vocês podem notar que essa pessoa, ela está numa posição elevada às demais. O que isso significa? Que ela tem, é um matemático. Essa pessoa é um matemático. Por que ele é um matemático? Para saber dosar o produto. Tem que ou seja, se ele é um matemático, para poder saber dosar com cuidado, para que não haja desperdício, isso significa que o produto é caro, não é água. Se fosse água, não teria só uma pessoa derramando o produto, teria várias pessoas derramando o produto. Isso por quê? Para agilizar também, né? Não, exato. E por que teria várias pessoas derramando o produto? Porque para umedecer a areia do deserto... Teriam litros e litros e litros de água, coisa rara no deserto. O rio Nilo seria pouco.
para umedecer as areias do deserto, o rio Nilo seria pouco. Os cientistas estão equivocados. Isso aqui não é água. Isso aqui é um produto valioso, porque só tem uma pessoa derramando. É um matemático, uma pessoa que sabe dosar o produto, porque o produto é caro. E qual produto seria o óleo? Você chegou perto. Qual é o produto, gente, que tinha valor naquela época? Talvez você saiba o produto que tinha valor naquela época. Eu achei, a princípio, você chegou perto. O produto que tinha valor naquela época chama-se azeite. Esse produto é azeite, não é água. Eu sei, pode ser que vai ter muito ateu querendo dizendo aí, prove que é azeite. Eu provo que é azeite para o ateu. Então, você já vai fazer uma demonstração? Então? Uma demonstração, vou provar para o ateu. Então tá. Fique à vontade. Primeiro eu vou provar para o ateu, depois para os cientistas. Para o ateu eu vou provar assim. É azeite. Agora eu vou provar que isso daqui é azeite para os cientistas que estão fazendo esse falso, essa coisa que não é verdade. Vamos lá, eu vou provar para os cientistas que o produto daquela fotografia chama-se azeite. Só um instante. Teoria equivocada, no caso, né? Aquela mas agora... Agora é a verdadeira. É a verdadeira. A anterior eu provei só para o ateu. Agora eu vou provar para o cientista que aquele produto é azeite. Vou pegar um pouco de areia aqui. Bem, primeiramente, temos 2 recipientes aqui. Folha sulfite. Agora eu vou pegar a mesma quantidade de areia, vou derramar ali dentro para simular as areias do deserto. Só um instante. Realmente é um assunto que vai gerar muita crítica, muita discussão, e seria também uma curiosidade muito grande para os professores, né, de geografia, história, estudiosos da área, geólogos, porque é uma coisa que ainda não foi vista, é inédito na televisão, gente. Vocês aguardem um pouquinho, que ele está nivelando a areia que ele está colocando aqui. Ele está fazendo uma certa pressão sobre a areia, como se tivesse compactado no deserto. Ele está falando aqui, né, não está no telefone, no microfone, mas ele está explicando que ele está simulando o que os cientistas fizeram, que era compactar a areia. Se você quiser ir explicando. Eu acho que se eu explicar e fazer as coisas ao mesmo tempo, eu me perco. Não, então fique calmo e vai fazendo que a gente vai mostrando. Eu vou detalhando o que eu estou vendo aqui. E era bem compactado mesmo, né? Sim. Era compactado e era nivelado também, ou só compactado? Nivelado também, porque do jeito que está na fotografia que eles fizeram. Sim. Eu vou mostrar para vocês essa parte, que é a segunda foto que ele nos trouxe. A foto de baixo aqui, ó. Mostrando que a areia está compactada.
água. Alguém pode nos fornecer um pouquinho de água, por favor? Meio copo é suficiente. Aguarde um pouquinho, tá, gente? Que aqui é tudo ao vivo e está fazendo aos poucos para que vocês entendam exatamente como era, tá? Óleo e água na mesma proporção, ele está medindo em 2 copos plásticos para ver. Dá para filmar aqui, ô Maurinho? Água e azeite. Eu disse óleo, tá, gente? É azeite. Na mesma proporção. Primeiramente vou jogar água, ou você quer que eu jogue o azeite? Tanto faz. Tanto faz. Foi jogado água na primeira bandeja, agora está colocando o azeite na segunda bandeja. Agora vamos erguer aqui um pouquinho. Você vai... Olha aqui, gente. Tá meio torto, Maurinho. Tá torto a imagem. Ó, gente. Ah, tá. Olha só que eu vou raspar agora. Agora eu vou raspar a areia com água e vamos ver até onde que essa água chegou. Chegou até o fundo. Agora vamos raspar o azeite. Seco. A areia permanecia seca ao redor e não penetrava até o fundo. Exatamente. Os egípcios, eles queriam algo, se fosse, naquela fotografia, se fosse água, o que ia acontecer? Se fosse água, a areia ia absorver para baixo. Então, por isso que consumiria muita água. Mas o azeite não. O azeite, os egípcios queriam algo para ficar na parte superficial, na parte de cima. Na parte de cima, eles queriam algo que fizesse efeito em cima, não embaixo. Só para deslizar. Só para deslizar. E a água não, a água foge para baixo. Mas o azeite, ele faz o efeito só em cima. E também com o calor do sol intenso que tem lá, isso ajudaria ainda mais, né? Olha. Porque enquanto a água fosse, ela evaporasse, o azeite não tinha esse problema que não ia evaporar também. Ele é mais denso, ele é mais grosso. Tempo. Então é isso, gente. Está provado. Nós provamos aqui. Aqui, ó. Tá seco. Esses pontinhos é umidade da areia. Mas o núcleo aqui está seco, onde foi derramado o azeite. Olha o núcleo da água. Virar para lá. Olha aqui, ó. Olha a diferença. O outro está seco. Aqueles pontinhos de umidade ali é da areia. Então, os cientistas não podem... Se você é cientista, eu admiro os cientistas, mas se você não tiver a resposta, é melhor você chegar em público e falar, nós não sabemos a resposta. É mais bonito ou menos feio. Nós não sabemos e nós estamos em busca. Isso é mais bonito. Isso é profissional. Do que ficar inventando coisa para aparecer ou então para enganar as pessoas. O produto que os egípcios usaram na areia chama-se azeite. Ele é caro, ele era caro e por isso tem um matemático, porque o matemático sabia dosar. Não era só qualquer pessoa que estaria naquela posição, naquele cargo, para poder dar conta desse serviço. Ele era um matemático e o produto dentro daquele recipiente chama-se azeite. É isso. E você trouxe 2 maquetes para a gente. Essas maquetes querem explicar para a gente o quê? Sim, vamos lá. Começando por essa aqui, vamos. Sim, mas tem mais um detalhe que eu gostaria de falar. Sim.
sobre aquele processo mesmo, da rampa, né? Aliás, da prancha, Sim. deles deslizando a prancha com os blocos em cima ou com qualquer monumento. Eu gostaria de falar o seguinte: tem pessoas intelectuais que afirmam que a locomoção dessas pedras eram pelo sistema de rolagem. Pelo sistema de rolagem. O que era um sistema de rolagem? Era colocado troncos, vamos colocar como exemplo aqui essas canetas. Deixa eu pegar aqui uma pedra grande. O sistema de rolagem seria isso. A pedra rolando, se locomovendo sobre os troncos. Porém, esse sistema de rolagem não existiu, porque haveria muito acidente. Se isso aí tivesse sendo praticado, as pirâmides ainda estariam sendo construídas, porque ia morrer muita gente. Mas as pedras eram grandes e pesadas, conforme a história conta. Exato. Mas aqui nesse sistema de rolagem, eles falam que haviam pessoas, trabalhadores, puxando e outros empurrando. Imagine que meus 2 dedos são as pernas. Os trabalhadores estão aqui, ó, empurrando e outros puxando. Se fosse o sistema de rolagem, o que ia acontecer com esses trabalhadores quando a pedra estivesse indo para frente? Ele ia tropeçar, ele ia se ferir nos próprios troncos. E o que ia acontecer com os trabalhadores que estivessem puxando? Quando pegasse uma descida, a própria pedra ia passar por cima deles. Porque no deserto também existe... aclive e declive. Exatamente, obrigado. Então, esse sistema de rolagem também não existiu, né? Mas vamos lá, qual era a pergunta mesmo? O que eu ia te perguntar, que você falou que foram transportadas por pessoas. Não existiu o uso de animais, como os camelos? Bem, aí, o que nós estamos vendo aqui? Aqui só pessoas. São pessoas, então, eu acredito que eles representam, esse é um documento. Então, eu não vou falar que pode até ter tido ajuda de animais, mas eu vou pelo documento. O documento está mostrando pessoas, né? Só pessoas. Só pessoas. Sim, agora vamos aqui explicar como foram erguidas essas pirâmides. A primeira base, ou a primeira fileira de pedra, o segredo está nessas 2 rampas pequenas. É como eu falei, a rampa é estreita e pequena. Porém, como as pirâmides do Egito, nós sabemos que as primeiras camadas, as primeiras fileiras, são constituídas de pedras maiores, e já no topo são pedras menores. Então, os egípcios, no começo das pirâmides, eles usavam 2 pedras, uma do lado da outra. Por quê? Porque ia facilitar para eles, não tinha muitos obstáculos à frente, porque seriam pedras grandes. Agora, o que acontece? Sobe-se pé, ia subindo assim, ó, ia subindo por todos os lados. Tem pessoas que falam que subia por um lado só. Isso não é verdade. Porque se as pedras subissem por um lado só, numa rampa só, havia imprevistos. Por que imprevistos? Se uma pedra ralasse, desse algum problema, algum trabalhador se acidentasse, se essa pedra, ao subir, ela parasse, os demais grupos que estivessem vindo atrás iriam parar também. Então, Faraó, os donos lá das pirâmides, eles tinham pressa. Então, subia-se em todas as regiões, em todas as laterais, subia-se pedra. Porém, quando essas pedras estavam subindo, acontecia o quê? Esses espaços aqui iam sendo preenchidos. Então, conforme ia sendo preenchido, ia se perdendo os espaços das rampas. Ou seja, conforme preencheu uma pedra aqui, perdeu a rampa. Essa rampa descia. Subia-se pedra, subiu aqui, ó. Entrou uma pedra aqui,
perdia a rampa. Ao construir as pirâmides, com esse sistema aqui, eles subiam até um certo ponto. Só que não conseguia se chegar até o topo. Não conseguia se concretizar a construção. Por quê? Perdia-se as rampas. Então, como eles faziam para chegar até o topo? Aí é o seguinte, aí que vem o mistério. Os egípcios, eles não eram só matemáticos, sábios, eles eram verdadeiros equilibristas. Para poder concluir as pirâmides até o topo, eles passavam a usar somente uma rampa estreita. No começo usava-se duas, uma do lado da outra. Mas para concluir até o final, passava-se a usar uma. Por onde? Pelo lado externo, pelas laterais. Acredite se quiser. Eles usavam a rampa estreita, uma só rampa, nas laterais da construção. E assim ia-se subindo as pedras. Tá vendo? Até o topo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem ideia se eles construíram, primeiramente eles faziam uma base para essa pirâmide? Uma base, uma superfície plana, para depois começar a fazer as paredes inclinadas? Bem, olha, eu não estudo muito pirâmide. Sabemos que tem áreas, salas profundas. Se tem, eu nunca fui lá. Então, essa resposta, eu nunca estive lá. Eu gostaria até de saber. Mas eu só estou dando aqui um exemplo aqui de como foram as primeiras camadas, né? Como se subiu as pedras grandes nas primeiras camadas, que foram usando duas rampas. Mas eu não estudo muito, não. Eu sei só do mistério, que eu só sei só o segredo, só. Certo. Que é a rampa. Isso aqui eu sei. É engraçado, viu? Para ninguém duvide do que eu estou dizendo aqui, eu escrevi essa teoria minha já faz alguns meses. Só que era só mais uma teoria. Existem várias teorias e a minha era mais uma. O que eu fiz? Eu arquivei. Peguei a teoria, eu escrevi, eu falei, nossa, que legal, poderia até que ser verdade. Eu peguei e arquivei. Só que o homem fala com Deus. Como é que o homem fala com Deus? Através de oração. Eu pedi para Deus, Senhor, eu quero a prova. Eu quero a prova. Não adianta eu escrever mais uma teoria. Eu quero a prova. E insisti. Fui insistindo, até que um dia eu entrei na internet procurando algo que não tinha nada a ver com o assunto. E o que aconteceu? Apareceu a imagem. Apareceu a pedra 45 graus. Ela existe e vou provar aqui. Essa pedra existe. Deus me deu a resposta. Graças a Deus. Mostra novamente a pedra que o Maurinho vai focalizar ela aí. A pedra 45 graus. Talvez ela não tenha o grau de... seja totalmente 45 graus, mas eu dei esse nome por quê? Porque lembra um corte 45 graus. E ela, então, pedra rampa. Chamem do que quiser. Mas essa pedra existe e eu vou provar aqui. E eu quero muito provar isso porque eu não aguento mais pessoas intelectuais, cientistas falando que essas pirâmides foram erguidas por alienígenas. Não dá, gente. Alienígenas. Fomos nós que fizemos isso. Talvez você, cientista, não creia, porque há uma diferença entre você e o homem do passado. Você é inteligente, mas o homem do passado era sábio. É por isso que você passa os créditos para os alienígenas que você nem conhece. Fomos nós que fizemos. Fomos nós. Pode mostrar a pedra? Pode finalizar? Pode continuar mostrando. Sim. Antes de mostrar a pedra, é muito importante eu explicar aqui que eles não usavam somente essa pedra, 45 graus. Eles usavam também uma pedra apoio. Porque essa pedra apoio,
era o apoio da pedra 45 graus, porque quando vinha... Da pedra rampa, no caso. Exatamente, porque quando vinha subindo uma pedra sobre essa pedra 45 graus, essa pedra não poderia afastar. Então, tinha-se uma pedra apoio. Essa pedra apoio, como ela era? Ela era tão estreita quanto a pedra 45 graus. Parece confuso, né? Mas eu vou mostrar aqui e já já vai clarear. Vamos primeiro mostrar a pedra apoio. Detalhe, quando terminava as pirâmides, essa pedra apoio, ela descia. Ela ia descendo e os egípcios, eles deixavam espaços, eles deixavam fendas grandes entre uma pedra e outra. Para quê? Eles deixavam esses espaços para introduzir essa pedra apoio, que passava a fazer parte da pirâmide. Porém, essa pedra 45 graus, eles desciam e levavam ela para ajudar na construção de outras pirâmides. Só que tem pirâmide que eles desciam, essa pedra apoio, essa pedra 45 graus, essa pedra descia, não tendo para onde, não tendo mais construções, o que eles faziam com a pedra 45 graus? Eles colocavam aqui assim, ó, uma do lado da outra. E deixava lá, as pessoas passam para cima e para baixo, visita as pirâmides, eles admiram e não sabem que essa pedra aqui é a resposta do enigma. Ela não faz parte da pirâmide. Ela é uma ferramenta, viu? Ela é uma ferramenta. E a pedra apoio sempre era no formato retangular, igual você mostrou. Era estreita. E a pedra de montagem, ela era quadrada? A pedra que eles construíam, a parede propriamente dita? Era mais ou menos quadrada ou não? Não entendi. A pedra apoio, ela é de formato retangular. Ah, sim, isso. E a pedra da construção da pirâmide, ela tinha mais ou menos um formato quadrado. É assim, existe pedra lá de todo tamanho, mas a maioria era quadrado, retangular. Era conforme, existe pedra muito grande, gente. Foi até bom. Era usado o formato normal que existia na natureza? Não, eles cortavam lá, eles decidiam um tamanho e ia carregando até dar o formato que eles queriam das pirâmides. Foi até bom você tocar nesse assunto, que eu queria explicar uma coisa. Existe pedras muito grandes sobre pedras menores. Sim. Todo mundo se pergunta como é que isso é possível? Como é que se colocava pedras maiores? No caso, essa daqui é o dobro. Uma grande sobre as pequenas. Sobre as pequenas. Era exatamente devido a esse sistema. Subia-se aos poucos. Subiu, venceu, subiu, venceu, subiu, venceu. Aqui, no caso tinha uma aqui, deixa eu pegar aqui. Subiu, venceu, e aqui ficava. E todo mundo admirando uma pedra maior sobre pedras menores. Temos até essa imagem aqui, ó, se vocês quiserem ver. Pode mostrar. Pedra maior sobre pedra menor. Só com esse sistema que era capaz. Com rampas pequenas. Aqui, ó, pessoal. Pessoas visitando, né, lá o local, e esse centro, que é uma fenda ali, né, que você está falando, você está se dirigindo àquele local, né? Isso, vocês podem ver que ali é uma grande pedra sobre pedras menores. Só conseguia subir através desse sistema. Não existiu mega rampa. Também tem cientistas que falam, não sei se dá para me fazer aqui, eu acho que não. O que você queria fazer? Eu vou explicar aqui. Tentar explicar aqui. Pronto. Calma. Nós vamos chegar lá. Pode ficar tranquilo que nós temos muito tempo ainda.
Bem, existe o... Só um instante, mais um pouquinho. Existe esse sistema zigue-zague. Bem, é interessante. Tem outros sistemas onde que eles falam, teorias que falam que as pedras rodeavam, ficavam rodeando até subir ao topo. Bem, existe, né? Mas aqui está provado, aliás, vou provar ainda, aqui por enquanto é teoria, mas quando eu mostrar a fotografia, vocês vão ver que estará provado. Existem teorias onde dizem que as pedras ficariam rodeando. Ó, gente, isso não é verdade. As pirâmides são imensas. Quer dizer, então, que para subir um degrau, tinha que rodear a pirâmide toda? Não. Ninguém aguentava de peso. Haja peso e tempo. Tempo perdido. Né? Não, isso não existiu. Agora, existem teorias desse sistema zigue-zague. Isso aqui é muito interessante. Tem gente que acredita nisso. Por quê? Porque o mestre de obras ali, o chefe da construção, ele, ao invés de ficar rodeando para ver a obra, que seria muito longo para ele, nesse sistema zigue-zague, ele ficaria aqui visualizando a obra. Ok, muito legal. Porém, esse sistema aqui teria muito acidente, porque pedras iam rolar, e rolaram na época. Qual construção grande que nunca houve acidente? Pode ter, mas na maioria das construções grandes, existe acidente. Agora, você imagina uma pedra subindo nesse sistema zigue-zague e ela caindo, rolando, pegando todos os grupos que estavam lá embaixo. Seria uma catástrofe. Exatamente. Mesmo, né? E aquele pessoal, eles eram sábios, eles viram isso daí. E isso jamais, o faraó, os donos das pirâmides, os que pediram para construir, eles não queriam perder tempo. Trabalhador era caro, escravos era caro. Se eram escravos ou não, era pago. Tinha um custo. E descer uma pedra rolando, pegando os grupos de baixo, seria terrível. Então, esse sistema não existiu. E poderia provocar também então, uma revolução, uma rebeldia, né, pelos trabalhadores, porque na época era muita guerra, né, eles se rebelavam, né? Então, todo mundo ia ficar com medo. Desceu uma pedra, pegou um grupo, ou 2 ou 3, quem é que ia querer trabalhar? Todo mundo ia correr, sumir, né? Então, esse sistema não existiu. Foi esse sistema aqui, gente, ó, pedra 45 graus. E vamos mostrar agora, porque eu tô meio nervoso. Eu quero terminar logo. Calma, não, fica calmo. Eu quero terminar logo. Vamos lá, porque bem, gente, não tem mais eu não tenho mais novidade. O que eu tinha para mostrar é isso. Não, mas aqui nós temos essa pirâmide aqui. Não, a pedra apoio aqui, ó. Essa pedra apoio. Isso é para mostrar a pedra apoio. Essa aqui, ó. É ela, a pedra apoio. E as outras é pedra de construção. Não, normal. Mesmo. Essa pedra apoio aqui, ela apoiava a pedra 45 graus e quando terminava a pirâmide, ela era introduzida, encaixada. Vou mostrar para o público. No caso, seria essa aqui. Exatamente, essa daí. Essa pedra estreita, ela é uma pedra apoio. Ela que apoia a pedra 45 graus. E com o término da pirâmide, eles deixavam já espaços para introduzir ela, para ela fazer parte também da construção. Só que um esclarecimento, as outras pedras que circundam essa são pedras normais da construção. Elas têm outros formatos que lembram um quadrado, mas não são quadradas, porque eles acompanhavam mais, não era metrificada o corte delas, mas eram quase que quadradas. Somente essa mais retangular, que era a pedra apoio, ok? Eu gostaria de fazer uma observação também. As pirâmides estão também... Vocês podem notar que há muito... essas pedras, quando eram cortadas, elas eram cortadas com perfeição.
Mas por que que tem muita pedra quebrada? Muita quina de pedra quebrada? Exatamente porque rolou-se muita pedra. Rolou-se muita pedra. Teve acidentes. Então, quando as pedras rolavam, iam quebrando as quinas das demais pedras. Tudo bem. O pessoal pode estar falando assim, mas tem muita quina quebrada. Também houve vândalos. Essas pirâmides são antigas. Não foram só os acidentes que quebravam as quinas. Muito vandalismo teve. E ainda acredito que tenha. Né? Mas, se me permite, eu acho que eu tenho mais alguma coisa. Pode olhar. Mas realmente é bastante interessante, né, a situação. Porque eu acredito, porque na verdade a pirâmide, ela era feita com o intuito de ser o túmulo, né, dos grandes faraós da época, né. Então, eles faziam essas pirâmides para servir de túmulo, onde se colocava os sarcófagos dos imperadores, né, da ocasião. Eles faziam essas pirâmides internamente falando em andares? Ou só a parte externa que você estudou? Você fala assim, se eles construíam... Fazia andares internos. Bem, você sabe que lá existem corredores lá dentro. Eu nunca estive lá, né? Existem algumas salas. Eu tenho em casa a pirâmide montada por dentro. Sim. Eu montei por dentro. Só que eu não trouxe porque ia levar umas 4 horas ou mais para eu montar. Então eu tenho ela em casa, porém eu não quero que considere. Eu tenho lá em casa porque eu nunca estive lá no Egito, eu nunca entrei dentro de uma pirâmide. Eu só montei por montar aquilo. Tem tudo, tem a câmera do rei, tem tudo. Tem a sala da rainha. Mas eu não peço que considere. Aquilo ali eu montei para mim, está lá em casa, tenho fotos aí, né? Mas eu não peço que considere. Mas, sim. A gente imagina que seja, né? Tem algo muito importante aqui, só que eu não sei pronunciar isso. Sabemos que na Índia existem pirâmides. Se você arriscar pronunciar, eu não consigo pronunciar isso. É um nome egípcio, eu acredito também que não sei, mas eu acho que é Passarpur. É complicado. Passarpur, não sei. É complicado. Eu nem tento. É melhor mostrar. Essas pirâmides estão na Índia. Eu tenho um amigo indiano, se eu soubesse, eu teria perguntado para ele à noite. Então, essas pirâmides estão na Índia. Os cientistas, lá vamos nós de novo. Existem cientistas, pessoas estudadas que afirmam, um detalhe, essas pirâmides estão destruídas. Só que tem cientistas que afirmam que essas pirâmides foram destruídas por uma arma alienígena muito poderosa. Bem, eu não sei qual a ferramenta que destruiu essas pirâmides da Índia. Eu não sei qual foi a ferramenta que destruiu, mas eu sei qual foi a ferramenta que a construiu. A ferramenta que construiu essas pirâmides da Índia chama-se pedra 45 graus. No Egito, tanto o Egito quanto a Índia já utilizavam do mesmo sistema. Agora, quem pegou de quem, eu não sei. Essa aqui seria a pedra 45 graus? Essa aqui? Essa. Exato, essa aqui. E a outra é a pedra apoio? Não, eu não sei. Isso aí, não, porque pelo jeito que está aqui, e o jeito que você explicou, parece que é a pedra apoio. Elas estão destruídas. Ah, tá, não né? sabe. Mas eu consegui identificar aqui, uma pedra 45 graus. Se você quiser mostrar lá. Sim. Então, lá na Índia também já utilizavam do mesmo recurso que os egípcios, utilizando pedra 45 graus. Consegue apontar? Com a caneta, talvez? Não, a outra. Acho aqui, que eu vou...
ajudar. Essa aqui é a pedra 45 graus. Essa aqui tá, isso, com a caneta, isso. Essa é a pedra 45 graus. Também, eles tinham o mesmo sistema. O que era a pergunta que eles estavam fazendo ali? O que estão perguntando sobre a América Latina, pirâmides incas? Hã? Os maias. Os maia, eu tenho algo que eu estou escrevendo lá dos maia também, viu? Dos maia, colega, eu estou desvendando algo chamado calendário maia. Isso é muito famoso. Todo mundo quer desvendar o que significa o calendário maia. Olha, como eu estou escrevendo ainda, eu acredito que eu já desvendei 85% desse calendário. Eu parei porque eu tive que fazer isso. Eu tive que dar continuidade a esse projeto aqui. Das pirâmides. E não foi fácil, porque essas pedras, embora pareça ser madeira, isso aqui é papelão, duro de cortar. O marceneiro cortou para mim. Porém, esses detalhes, os pequenos detalhes, eu cortei na mão, na serrinha. Então, levou muito tempo, meus dedos estavam feridos. Eu parei com o calendário maia. Mas depois que eu finalizar aqui, eu prometo que eu volto ao calendário maia. Sobre as pirâmides, olha, eu não costumo, eu tenho coisas naquelas pirâmides, mas como eu prefiro estudar bem assim, fazer aquilo, e pensar bastante naquilo. Para depois mostrar. Eu não gosto de dar respostas equivocadas. Então, não vou falar nada. Eu já escrevi muita coisa lá sobre o calendário, sobre as pirâmides maia, mas a cereja do bolo mesmo é o calendário maia. Eu desvendei 85%. Numa próxima oportunidade, se as portas estiverem abertas, eu venho aqui e falo o que significa aquele calendário maia. Está convidado, assim que você concluir o seu estudo, você está convidado a me procurar e nós faremos um outro programa com você, sim. Você quer dar uma explanação a respeito da descoberta do petróleo, coisa rapidamente, ou não pode? Eu não posso falar ainda. Não pode falar ainda, mas se você puder, você... Mas eu vou falar, se as portas estiverem abertas, vou falar do que é feito o petróleo. Os cientistas falam, são várias teorias. Você pode puxar na internet aí que tudo é teoria. Ninguém sabe a resposta do petróleo. Vocês podem puxar. É tudo teoria. Só que a teoria mais aceita pelos cientistas é que o petróleo ele é fruto de fósseis, né? Fósseis lá, humano, dinossauro, e tem toda aquela explicação deles. Dejetos da natureza. Gente, o petróleo não é feito de fósseis, não é feito nada disso não, viu? E pior que é ensinado isso nas escolas. O petróleo não é feito disso, gente. Só que é o seguinte, se eu entrar nesse assunto do petróleo, aí vai vir outros assuntos interessantes que eu... Fica para uma próxima oportunidade, então. Nosso programa está terminando já, Carlos? Você estava até nervoso, já está acabando. Nossa, e agora eu queria mais. Tá vendo? Eu falei que é gostoso a gente fazer esse programa. Você quer deixar algum telefone de contato? Não, só o meu e-mail só e tá bom. pessoasboas@gmail.com. Para fazer amizade lá, alguma pergunta lá, ou alguém me xingar, seja bem-vindo também. Seja bem-vindo. E eu posso fazer uma pergunta curiosa, que agora é curiosidade minha. Por que você utiliza esse nome, digamos, artístico de Pessoas Boas? Ah, sim, foi por... eu gosto de escrever, né? Sim. Só que dizem que eu sou escritor, mas eu não gosto desse termo, de escritor. Porque é uma palavra muito pesada. Eu acho que escrever é só para aqueles que sabem escrever. Os intelectuais? Vocês podem ver que eu
gaguejo. Por quê? Eu comecei a falar com 12 anos de idade. Né? Eu tive meu problema grave de fonologia, né? Hoje eu sou tímido, muito tímido. Mas e o que acontece por pessoas boas? Certa vez eu entrei num concurso literário e eu vi lá, pedindo, qual o seu pseudônimo? Aí eu falei, que é isso? Que é isso? Aí, como eu estava em cima da hora, para mandar o trabalho, eu peguei e inventei qualquer coisa lá, pessoas boas, e ficou, né? Mas é isso. Mas você é conhecido por esse pseudônimo? Não, só os colegas mesmo, algumas pessoas assim, artistas, mas não, gente, eu nunca passei na televisão, não. A primeira vez é agora. Eu tô feliz por isso. Passou no teste, então. Foi um teste. Você ia dar o seu contato, seu e-mail? Assim, só meu e-mail só, pessoasboas@gmail.com. Para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser me xingar também, colega, seja bem-vindo também, mas eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, viu? Eu tenho certeza, porque muita coisa eu provei aqui. Não, eu tenho que provar que essa pedra aqui existe. Então, eu não provei. Agora rapidinho, nós temos 2 minutos. Deixa eu segurar para você. Aqui é a foto, né? Que seria as de baixo, né? Mas tem umas que são quebradas. Exatamente. Isso é velho, né? Também são pedras 45 graus. São as pedras 45 graus. As pessoas passam do lado e não sabem que esse foi o sistema utilizado para conduzir as pedras resto de construção, na verdade, isso aqui né? Porque tá... Vou mostrar para o pessoal para a gente terminar nosso programa. Bem no rodapé, as pedras. Olha lá, a seta, né, está demonstrando as pedras encostadas na base da pirâmide, onde existem 2 pessoas ali. Está pequenininho, mas dá para ver bem. E agora vamos de uma forma mais ampliada. Todas essas pedras que estão na base da pirâmide são ferramentas. São ferramentas utilizadas, são restos da construção que foram deixadas nessa base. Ok. Elas não fazem parte da pirâmide, são apenas ferramentas. Ok. Então tá. Eu te agradeço, Carlos Alberto, por você ter comparecido no nosso programa. Muito obrigada. Você prestou grandes esclarecimentos para todos nós. E você está convidado a participar do nosso programa novamente, quando quiser falar sobre a descoberta de outros detalhes do calendário maia, fique à vontade. Bom. E também quando concluir seu estudo a respeito da descoberta do petróleo e do que o petróleo é constituído. Então, é só me procurar, certo? Você já é adicionado no meu Facebook. Tenho também o telefone, que eu sempre deixo o pessoal que ligar para mim, é 16 99965-3303 e 16 98154-4962. Gente, é isso aí. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Até o nosso próximo programa na próxima segunda-feira. Fique com Deus. Muita paz, muita luz. Beijos.